E aí, meus amores, estou aqui animada para essa aula que a gente vai enfrentar juntos. Longe de ser um tema fácil, é totalmente o contrário disso, mas eu tenho certeza que vai ser uma aula muito proveitosa e que no final de tudo isso vocês vão agradecer, porque esse tema vai estar na tua prova do Revalida. A gente está falando de amenorreias e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a amenorreia primária. Vamos lá? Vamos passear aqui pelo mapa e vamos começar definindo o que é amenorreia. É a falta da menstruação. E é considerado um sintoma que você tem que investigar para saber a causa desse sintoma. E quando a gente fala em classificação, a gente está falando em amenorreia primária, que é aquela menina que nunca menstruou. Não é a pausa da menstruação, a falta da menstruação. Ela nunca presenciou um episódio de menstruação. Então, ela não entrou ainda na menarca. Geralmente são causas anatômicas e genéticas. E depois a gente tem a secundária, que é quando aquela mulher deixou de menstruar por um longo período, então ela já entrou na menarca e ela apenas cessou. Geralmente são causas adquiridas. Aqui, por exemplo, síndrome do ovário policístico, amenorreia funcional, por dieta muito restrita, por exercício físico muito extenuante. Pode ser uma menopausa precoce, aquela falência ovariana precoce. Então, são várias as etiologias dentro de cada bloco desses aqui. Para a gente entender sobre amenorreia e sobre todo o eixo hipotálamo, hipofisário, gonadotrofinas, a gente vai ter que passear pela fisiologia. E é por isso que eu estou amando essa aula, porque a gente vai ter que passear pelas bases da medicina, para depois a gente entender com mais perfeccionismo, eu diria, todas as etiologias. Vamos passear comigo? Quando a gente fala da fisiologia, a gente tem que ter três estruturas muito claras no nosso eixo hipotálamo, hipofisário, né, que é a glândula pituitária, gonadal, que aqui é o ovário, falando de mulher, tá? O que que acontece? O hipotálamo, ele libera o nosso hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofinas, mais conhecido como GnRH. Esse hormônio, liberado pelo hipotálamo, lá dentro do cérebro, vai estimular a nossa adenohipófise, que é a parte anterior da nossa hipófise, ou também chamada glândula pituitária, a produzir as gonadotrofinas, que quais são elas? LH e FSH. Essas gonadotrofinas vão viajar pelo sangue até chegar na nossa gônada, que seria o nosso ovário. Lá dentro do ovário, a FSH começa a estimular os folículos vão crescendo. No dia 14, aumenta muito o LH, dando aquele pico de LH. Acontece a ovulação, e depois da ovulação, o que sobra daquele folículo vai ser estimulado pela LH para ser produzido o corpo lúteo. E esse corpo lúteo começa a produzir o que a gente chama de progesterona. Enquanto a FSH, que é folículo estimulante, e tá estimulando os folículos a crescerem e se madurar, eles também vão produzir o estrogênio. Esses dois aqui, ó, o estrogênio e a progesterona, que são, né, liberados ali por estruturas do ovário, vão lá no endométrio. O estrogênio prolifera o endométrio e a progesterona faz com que sofra apoptose essas células, dando o que a gente chama de menstruação. Então, aqui a gente meio que trabalhou um pouquinho da fisiologia do eixo e também um pouquinho da fisiologia do ciclo menstrual, o ciclo ali da mulher, ok? Isso aqui, gente, é uma base muito superficial do que vocês já sabem, ok? Para a gente entender um pouquinho sobre as amenorreias, obviamente a gente tem que entender aonde que está sendo a causa. Se é uma causa aqui em cima, está tendo algum tumor que está comprimindo o hipotálamo, ele não está conseguindo produzir o GnRH, eu vou ter o quê, gente? Um hipogonadismo hipogonadotrófico. Por quê? Porque além de não ter estímulo dessa célula aqui, produzindo o hormônio liberador, eu também não vou ter a presença das gonadotrofinas sendo liberadas pela hipófise. Por isso que na etiologia você vai ver que tem tanto hormônios baixos, FSH e LH, como também a produção da matéria-prima, certo? Então, eu vou ter tanto a diminuição do GnRH, como a diminuição do FSH e do LH, e também eu vou ter diminuição do estrogênio e progesterona. Tudo vai estar diminuído,
Por isso que a gente fala que é o hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? E os compartimentos são compartimentos 4, aqui, o hipotálamo, e compartimento 3, né? Que vai estar alterado. Agora, quando a gente tem uma alteração somente aqui, ó, a nível mais periférico, ou porque esse ovário, sei, não está mais produzindo a ovulação, a gente entrou numa menopausa precoce, não tem mais estímulo em si, a gente vai ter o que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Por quê? Porque esse hormônio aqui liberado pelo hipotálamo, ele segue normal. Por isso que ele está sendo produzido aqui, as gonadotrofinas. Eu tenho FSH e LH. Só que essas gonadotrofinas, infelizmente, não estão conseguindo fazer o efeito delas no ovário. Então, eu tenho um problema no setor 2, que seria aqui, ó, o setor do ovário. Então, a nível laboratorial, isso te orienta muito a você saber aonde que está sendo a causa principal. É uma causa mais central ou é uma causa mais periférica, tá? Eu sei que ficou uma bagunça isso aqui, mas eu confio no seu potencial de entender o que a professora Raíssa quis experienciar, né? Quis passear dentro da fisiologia. Só que isso não é o nosso único passeio. Para a gente entender sobre a menorreia primária, que é o foco da aula de hoje, a gente tem que se fazer sempre duas perguntas, né, com relação às duas situações. Ou a menina que tá com essa queixa de nunca ter menstruado, sendo que todas as meninas ali da escola já menstruou e ela se sente muito frustrada porque ela não consegue menstruar, você vai questionar: quantos anos você tem? Se essa menina tiver 14 anos, e ela não tem o desenvolvimento de nenhuma característica sexual secundária, o que eu tô falando? Eu tô falando da telarca, o início do broto mamário, e dos pelos, né, da pubarca. Aí, isso aqui é uma situação anormal, é uma situação de amenorreia primária. Outra situação seria se essa menina apresentasse 16 anos, porém, aqui ela já começou a ter o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então, já tem o broto mamário, já entrou na telarca. Aqui, notem que para ter o crescimento já seria telarca 2, e ela já entrou na pubarca, porque ela já tem a presença de pelos pubianos. Então, seria P2, tá? Lembrar que sempre tem que ser o 2, ali na escala de Tanner, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante na nossa aula. Então, essas duas situações, 14 anos sem características sexuais secundárias e ou 16 anos com características sexuais secundárias, a gente descreveria aqui um caso de amenorreia primária e precisaria de investigação. Agora, deixa eu falar um pouquinho com uma linguagem de questão de prova. Vem uma mãe com a sua filha, essa mãe desesperada, fala que a filha tem 15 anos e que nunca menstruou. O que vai fazer essa menina com 15 anos ser considerada uma menina com amenorreia primária ou uma menina com desenvolvimento normal? A presença das características. Então, você sempre vai ter que somar a idade da paciente com a presença ou a ausência das características. Porque 15 anos, se não tiver o desenvolvimento de nenhuma característica sexual secundária, peitos e pelinhos, vai ter amenorreia primária. Agora, se tiver 15 anos, porém já teve aqui o início do broto mamário, dos pelos, a gente fica tranquila, é uma conduta expectante. Você explica para a mãe e para a filha que até os 16 anos essa menina tem ainda tempo de menstruar, ok? Então, sempre se liguem nos limites, que esses limites vão servir para te orientar quanto ao diagnóstico de amenorreia primária ou amenorreia fisiológica, ok? E como que é o normal? Qual que é o normal a se esperar? O normal é que meninos comecem a entrar na puberdade entre 9 e 14 anos. E quando eu falo puberdade meninos, notem que aqui a gente vai principalmente ter como parâmetro o volume testicular. A questão vai trazer um volume testicular maior ou igual a 4 ml, então a bolsa escrotal com testículo vai estar mais ou menos aí aumentado. Ele já entrou na puberdade. E para menina, o normal é de 8 a 16, 8 a 15 anos. Então, de 8 a 15 anos, a gente tem que procurar a telarca, lembrando que seria T2, né? Ou seja, o broto mamário já. E aqui a gente tem a pubarca, que seria o início dos pelinhos, né?
que seria P2, então presença de pubarca. E outra coisa que tem que sempre salientar na parte fisiológica. Se essa menina começou a ter o broto mamário, começou a ter pelinhos, não significa que ela vai menstruar daqui a um dia. Geralmente, a literatura fala que do início da telarca e da pubarca até a menarca, que é a primeira menstruação dessa menina, pode durar de 6 a 12 meses. Inclusive, o limite é 24 meses. Então, se a questão fala que a mãe está muito preocupada porque a menina, sei lá, com 10 anos, já começou a ter telarca, pubarca, e que ela teve outra filha que só menstruou aos 14 anos, e que a menina está menstruando muito cedo, você tem que manter a calma, tranquilizar e explicar que a telarca e a pubarca da menina está dentro do parâmetro normal, porque o normal é começar com 8, e que desse início até a primeira menstruação, pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 2 anos. Então, tudo isso você tem que saber a fisiologia para poder orientar sobre a patologia. Por isso que eu falei no início que essa aula é interessante. Como se não bastasse, a gente ainda vai dar uma volta dentro da embriologia. E olha que eu pensei muito bem antes de colocar esse trecho aqui da embriologia. Vou confessar para vocês que precisa de uma certa insistência, mas no final dessa aula, vocês não vão ser só médicos que decoram. Vocês vão ser médicos capazes de tomar decisões assertivas no dia da prova do Revalida. E isso aqui vai grudar na sua cabeça. E você vai entender para sempre os tipos de amenorreia, principalmente úteros vaginais, que tem dois diagnósticos diferencial que briga o tempo todo dentro das provas. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente tem um feto ali dentro da barriguinha da mamãe, no início, a gente não tem a diferenciação logo da gônada. Então, todas as estruturas que tem nesse feto são estruturas que podem se desenvolver levando a ter estruturas anatômicas femininas ou estruturas anatômicas masculinas. Esse bebê, que é indiferenciado, ele tem estruturas para os dois sexos. E o que vai mudar entre esse bebê que vai ter estruturas masculinas, testículo, epidídimo, duto diferente, ou estrutura feminina, trompas, útero, ovário, é o cromossoma. Então, notem que aqui, nesse feto indiferenciado, eu tenho dois condutos. Eu tenho o conduto mucheriano, ducto de Mucher, e eu tenho o conducto ou ducto de Rothman. Esse de Mucher, M de mulher, eu vou ter todas as estruturas que darão origem aos órgãos ali, né, internos da mulher. E esse ducto de Hoffmann, eles irão, né, se desenvolver e dar todas as estruturas internas do homem. E aí, o que acontece para se diferenciar entre homem ou mulher? O nosso cromossomo. Então, a importância do cromossoma, além de ter a presença do sexo feminino ou masculino, também é com relação à estrutura anatômica desse sexo. Então, olha só, se você é XX, você vai ser eu tô falando sexo feminino. Feminino. Se você é XY, o Y faz um peso muito grande para o sexo masculino. Por que esse peso muito grande? Porque a gente fala que o cromossoma Y, ele tem um poder bipotencial. O que seria isso? Dentro do cromossoma Y, a gente tem um gene chamado gene SRI, e esse gene faz com que tenha a gônada chamada testículo, ou seja, faz o desenvolvimento da gônada testicular, e a gente sabe que o testículo ele vai estimular a formação de células, célula de Sertoli, célula de Leydig, e essas células vão produzir duas substâncias muito importantes, que vai mudar o caminho total de tudo. É a testosterona e é hormônio antimulleriano. Esse hormônio antimulleriano e a testosterona, que vem do testículo, que vem do gene SY, que vem do cromossoma Y, vai fazer com que se regrida o ducto de Muller
que é o ducto que vai gerar as trompas, o útero, a vagina. Obviamente, o homem não tem isso. Então, esse hormônio antimulheriano vai fazer com que isso aqui se regrida. E o testículo, que produz a testosterona, vai fazer com que os ductos de Hoffmann se desenvolvam, gerando, então, todo o aparelho reprodutor masculino. Então, todo o aparelho reprodutor masculino provém dos ductos de Hoffmann, que estão aqui, ó. Então, todo o ducto de Hoffmann, olha só, vai gerar o epidídimo, vai gerar as vesículas, o túbulo deferente, o conduto ejaculador. Então, isso aqui provém do ducto de Hoffmann. E para ter um ducto de Hoffmann, eu preciso ter testosterona estimulando esse duto e a produção do hormônio antimulheriano, que vai inibir tudo isso aqui. Calma aí. Agora, se no caso eu não tenho esse gene, por não ter o cromossoma, se eu não tenho esse gene, não tenho esse cromossoma, o que vai acontecer? Eu não tenho a presença do hormônio antimulheriano. Então, isso aqui não regride, segue se desenvolvendo. E como eu não tenho a testosterona, eu não vou ter o desenvolvimento disso aqui. Como falta testosterona, a nível masculino, eu não tenho o desenvolvimento do ducto de Hoffmann. Como eu não tenho a produção do hormônio anti-mucheriano, eu tenho o ducto mucheriano. Por isso que na mulher, a gente vai ter todo esse ducto aqui rosinha se desenvolvendo e não temos a presença do ducto azul. Então, o ducto de Müller vai fazer com que as estruturas anatômicas femininas sejam desenvolvidas, que são elas a vagina, o útero e a trompa de Falópio. Deu para entender essa parte? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de amenorreia primária, a gente tem três grandes grupos, e eu prefiro dividir em grupos para vocês conseguirem, na hora da prova, lembrar desses três grupos e rapidamente conseguir o diagnóstico e conseguir matar a questão. Porque muitas das questões de amenorreia primária não vai ser só o diagnóstico, vai ser além. É como se fossem outras camadas de estudo. Você sabe o diagnóstico e aí a questão que é a conduta. Então, a conduta é... E aí você precisa saber o diagnóstico. Então, quando a gente pega toda a estrutura anatômica da mulher para saber onde foi o problema, onde está sendo o erro, em que compartilhamento está sendo o erro, a gente vai dividir todas as síndromes, todas as etiologias em três camadas. A gente vai distribuir de trás para frente, tá? De mais inferior para superior. Em úteros vaginais, então problemas que estão ali no útero e na vagina, problemas ovarianos e problemas centrais, hipófises e hipotálamo, ok? Vamos comigo devagarzinho. Vamos começar nos problemas útero-vaginais. Então, tá com algum defeito ali no útero e na vagina que essa mulher não tá menstruando. Quais são as duas grandes síndromes? E aqui eu falo grandes, porque esse tópico aqui, gente, é o mais importante da aula. Inclusive, vou ter que fazer só uma pílula de conhecimento sobre isso aqui. Praticamente 80% das questões de amenorreia primária é sobre isso aqui. Ah, então por que você não foi direto para cá? Porque eu preciso criar toda a base de conhecimento. Então, dentro das amenorreias primárias de causa uterovaginais, a gente tem duas que sempre brigam dentro das questões. A gente tem a síndrome de Rokitansky e a síndrome de Morris. Qual que é a diferença das duas? As duas são totalmente diferentes, mas traz uma clínica muito igual. Olha só. A síndrome de Rokitansky, eu tenho o genotipo 46XX, eu tenho 46XX, eu tô pensando em mulher, certo? Fenotipo, sexo feminino. E aí, o que acontece? Eu tenho um problema genético, tá? Genético, na qual não se formam os ductos de Müller. Então, eu tenho problema no ducto de Müller. Eu não tenho problema em nada mais. E o que formava os ductos de Müller? A gente viu, formava útero, formava trompas e formava vagina. Lembrando que a vagina, a gente tem a parte mais proximal, que é esse terço aqui, ó, esse terço inferior, que na maioria das vezes ele vai existir. Por quê? Porque como tem produção de estrogênio, tá? O conduto de Müller, ele vai produzir
a parte interna, porém a parte externa, que são mamas, pelos e a parte externa da vagina, eu vou estar produzindo ali. Por quê? Porque essa síndrome de Rokitansky, a paciente tem ovário. Ela tem ovário. Se ela tem ovário, ela produz estrogênio. E se ela produz estrogênio, essa mulher tem mamas, tem pelos e tem a parte externa da vagina. Meio doido, né? Então ela só não tem a parte interna de tudo, né? Exatamente. Porque o problema foi dentro do nosso passeio da embriologia. Tá faltando isso aqui, gente, ó. Mas a gônada tá aqui. Não é um problema na gônada, não é um problema ovariano. É um problema no tubo interno da anatomia. Por isso que isso aqui vai pegar vocês na prova. Vai pegar porque vocês vão lembrar. Então, notem que a síndrome de Rokitansky, por favor, notem isso. O problema está no ducto de Muller. Então, tem uma vagina, mas é uma vagina muito curta. Ela não menstrua porque não tem endométrio, não tem útero. Só que ela tem uma genitália externa feminina, ela tem características sexuais secundárias normais, tem mama, tem pelo, tem ovário que produz estrogênio, tem tudo. Qual que é o tratamento? Neovagina. Produzir uma vagina até para ela ter, né, relação sexual, para ela ter uma vida normal. E, em caso de querer gravidez, como ela não tem um útero, a gente faz um útero de substituição. Então, barriga de aluguel, outros métodos de fertilização. Deu para entender? Então, Rokitansky, problema interno. Problema embriológico, não tem os tubos. Síndrome de Morris, aqui já é diferente. Por quê? Olha só, o genotipo é 46XY. Se eu tenho 46XY, concorda comigo que eu tenho Y, que vai ter aquele gene, que vai ter a testosterona, que vai ter os ductos de Wolfman? Isso é o normal. Qual que é o problema na síndrome de Morris? Eu tenho o Y, eu tenho o gene, porém, eu produzo testosterona, mas essa testosterona não faz efeito nos receptores. Eu tenho, gente, um distúrbio recessivo ligado ao X e isso causa um defeito nos receptores de testosterona. Se eu não tenho a ação da testosterona, os ductos de Hoffmann, que eu precisava da testosterona para ir guiando eles, não se desenvolvem. E se eu não tenho testosterona, o fenotipo, o que parece, o que você vê de homem, não se desenvolve. Então fica como se fosse um fenotipo feminino, só que sem os órgãos femininos. Então, pela falta da testosterona, eu crio um fenotipo feminino. Mulheres magras, altas, quadril estreito, mamas pequenas. Ai, mas por que mamas? Porque existe a produção do estrogênio dentro do homem, né? Só que muito pouca. Como não existe nenhuma ação da testosterona, o estrogênio acaba ganhando um pouquinho. Então, eu tenho mamas. Eu tenho pelos escassos ou ausentes. O diagnóstico aqui vai ser exame físico. A ultrassonografia, que não vai ter nada de mulher internamente, e sim de testículo. O cariótipo, que é 46XY, só que você vê uma mulher, claramente. E no laboratório, quando você pede a testosterona está muito alta, só que ela não tem efeito nenhum. O tratamento aqui vai ser terapia hormonal, com estrogênio, para essa mulher se desenvolver mais ainda. Psicoterapia, né? Até para ver futuramente qual que é o sexo que ela prefere. Neovagina, no caso, se ela preferir, né, seguir como sexo feminino, ela tem ali uma cirurgia, né, para fazer uma nova vagina. E no caso do testículo, como ele não é funcionante no sentido de produz a testosterona, mas a testosterona não faz nenhuma ação, seria interessante retirar ele, porque esse testículo ali pode ter um risco aumentado de câncer, ok? Então, olha só, é uma mulher, jeito de mulher, eu fiz esse desenhozinho, né? Jeito de mulher, fenotipo feminino, genotipo masculino, logo tem testosterona, a testosterona e o testículo produz a hormona antimuleriana, por isso que não tem ductos de Muller, não tem útero, não tem trompa, não tem a parte superior da vagina. Porém, pela pouca, na verdade, pela inibição da ação da testosterona, acaba gerando algumas características secundárias femininas, como seios e pelos mais assim, ausentes, praticamente ausente. E é a diferença entre esses dois. Quando você vê que não tem pelos, você sempre vai pensar na síndrome de Morris, já que a síndrome de Rokitansky realmente tem mama, tem pelos, tem tudo, né? Só não tem a parte interna feminina.
E a síndrome de Morris já não é feminina, é um genotipo masculino, porém, pela falta, pela ausência da ação da testosterona, acaba se desenvolvendo algumas características femininas. Gente, aqui são as duas principais síndromes que caem nas questões de prova. E eu preciso que vocês fiquem atentos à diferença entre as duas, ok? Se falando aqui nas etiologias ovarianas, aqui a gente já pensa no problema na gônada. O ovário, ou ele foi feito, formado de maneira incompleta, ou ele está com algum defeito e ele não produz os hormônios. Então, a gente tem duas principais, a síndrome de Turner, tá? Que é bem simples. Aqui a gente tem o genotipo 45X0, então falta um cromossoma X. Por isso que o ovário, toda parte da mulher tá ali, mas está de maneira incompleta. Então, a gente tem uma digenésia gonadal. Não temos uma gônada ou temos uma gônada que não funciona muito bem. E é a digenésia gonadal mais comum. A gente vai ter uma atresia acelerada dos folículos, logo essa mulher não vai menstruar, não tem características secundárias, né? Por quê? Porque ao não ter ovário ou a ter um ovário hipofuncionante, a gente não tem a produção dos hormônios da mulher, e essa mulher, ela realmente não vai se desenvolver fenotipicamente. A genitália externa e a interna são femininas, porque a gente tem aqui o conduto de Müller, e o principal que vai matar a questão da prova é o fenotipo da menina da síndrome de Turner. Por quê? Porque ela tem uma baixa estatura, o pescoço alado, ela vai ter alterações nos ovários, ovários subdesenvolvidos, vai ter unhas pequenas, tórax largo, manchas devido a coagulopatias. O diagnóstico aqui, gente, além do exame físico, é o cariotipo 45X0. E além de todas as características, né, e a falta da amenorreia, a gente vai ter anomalias cardíacas, renais, autoimunes. E o tratamento é a terapia hormonal para essa menina começar a se desenvolver fenotipicamente como o sexo feminino, já que falta a produção desde o ovário dos hormônios, ok? É isso que vocês têm que focar de síndrome de Turner. Já essa outra síndrome, que é a síndrome de Churrey, né, falado assim no inglês, a gente tem um genotipo normal, 46XY, porém, aqui a gente chama também de digenesia gonadal pura. Por que pura? Porque olha o que acontece nessa síndrome. A gente tem um genotipo masculino, porém, o fenotipo é feminino. O que você vê é feminino. Por quê? Porque esse cromossoma XY, esse aqui, que tem o gene SRY, ele não funciona. Se ele não funciona, o que acontece? Eu não vou ter a produção do testículo com a testosterona e eu não vou ter também, gente, o hormônio antimuxeriano. Então, genotipicamente, sexo masculino. Por falta, por inativação, por mutação em tudo isso, eu não tenho fenotipo masculino. Então, pela mutação desse gene, que é responsável pela diferenciação do testículo e da produção da testosterona e da produção do hormônio antimuleriano, não há produção da testosterona, nem do antimuleriano. A consequência disso é que os condutos de Müller, eles persistem, eles não regridem. Então, internamente, esse homem, ele tem útero, tem trompas, tem parte superior da vagina. Então, ele tem fenotipo feminino, genotipo masculino e internamente ele tem conductos internos feminino. Porém, ele não tem a gônada, por isso que o defeito tá na gônada. Ele deveria ter testículo, mas ele não tem. Confusão, né? Mas eu sei que vocês são capazes de entender isso aqui. Então, as gônadas, gente, são digenéticas. Por quê? Porque eu não tenho, não existe testículo. São gônadas indiferenciadas e elas têm um risco aumentado de malignidade. O tratamento é a gonadectomia precoce. Eu tenho que retirar essa gônada que não se diferenciou, porque ao tentar se diferenciar pode gerar um câncer. E a terapia hormonal, no caso com estrogênio e progesterona, para desenvolvimento das mamas e indução do ciclo menstrual, já que esse genotipo masculino tem todas as características internas de mulher. Além de terapia, né, de psicoterapia, para no futuro
essa pessoa conseguir decidir o que ela quer como fenotipo, ok? Confunde muito, eu sei, mas eu sei que vocês são capazes. Agora vamos para o nosso último grupo, que é o grupo central. E aqui eu não diferenciei entre etiologias hipofisárias e hipotalâmicas, porque a prova não entra muito nesse detalhe. Então a gente vai dentro dos grupos de central, que significa parte do sistema nervoso. E aqui a gente tem uma síndrome bem conhecida, não é tão comum, é rara, mas é bem conhecida nas provas, que é a síndrome de Kalman. A síndrome de Kalman não é, gente, um defeito genético, eu diria, né? Um defeito no cariotipo. O cariotipo é normal. Então, existe toda a distribuição dos genes e tudo direitinho, tá? O cariotipo é normal, 46XX. O problema é embrionário. Na hora de fazer a migração das células, das gonadotropas, essas células não migram. E como essas células da gonadotropa também geram o bulbo olfatório, um marco muito importante nessa síndrome é que, além de não ter as células gonadotropas, por falta de migração, eu também não vou ter as células do bulbo olfatório. Então, essa pessoa, ela nem menstrua e ela nem sente cheiro. Aí matou a síndrome de Kalman. Então, notem que é um defeito no embrião, na migração das células do embrião, e não das células em si, do genotipo, do material genético. Então, carotipo normal, deficiência isolada da produção do hormônio liberador de gonadotrofinas, lá do hipotálamo, e anosmia ou hiposmia, que é a falta do olfato. Por quê? Porque existe um defeito na migração dessas células, que são os neurônios produtores de gonadotrofinas, que também são responsáveis pelo olfato. Logo, o que a gente vai ter na fisiopatologia? A gente vai ter uma deficiência hipotalâmica com GNRH baixo. Se eu não tenho o hormônio liberador de gonadotrofinas, eu também não vou ter as gonadotrofinas. Por isso que vai estar FSH e LH baixo. Se eu não tenho as gonadotrofinas, eu não vou estimular o ovário a produzir o estrogênio e a progesterona. E, como cadeia final, eu não vou ter a menstruação e nem vou ter características secundárias sexuais, porque eu não tenho estrogênio nem progesterona. Deu para entender? Aqui, quando você faz o cariotipo, buscando o diagnóstico, vai ser normal. Todos os hormônios, gente, todos vão estar baixos. Você pode pedir uma ressonância, uma tomografia de encéfalo, porque você está suspeitando de ser algo central, e aí você vai ver a hipoplasia do bulbo olfatório. Então, na ressonância, no exame de imagem, geralmente a gente vai ver esse espaço devido à falta do bulbo olfatório, não tem bulbo olfatório, então ausência do bulbo olfatório, né? Alteração. E o tratamento é com terapia de reposição hormonal, com estrogênio e progesterona, porque como não tem produção, não tem estímulo, e essa menina tem o genotipo normal, quando você faz o tratamento hormonal, ela começa a fazer o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Inclusive, pode até menstruar. E você pode induzir a ovulação com gonadotrofinas ou pulsos, né? Você dá comprimidos de hormona liberadora de gonadotrofinas, se caso ela desejar ser mãe, né? Porque ela tem útero, ela tem ovário, ela tem tudo, gente. Ela só não tem o hormônio que libera as gonadotrofinas. Deu para entender? Aqui, como sempre, eu vou deixar para vocês um fluxograma para ser mental mesmo. Quando você vê uma menina que está com a amenorreia primária, você tem, primeiro, que se perguntar se ela tem características secundárias, isso significa início de mamas, pelos. Segunda coisa que você tem que se perguntar é que no exame físico você vai ter que procurar o estadiamento de Tanner, que é essa escala aqui. Lembrando que a escala 2, tanto de Telarca 2 como Pubarca 2, é o significado de puberdade, porque a gente já teve o início aqui do broto mamário e a gente já tem presença de pelos. Se a escala M1, isso aqui é igual a não características secundárias, ok? Então, para ter início de características secundárias, tem que estar no estágio 2. É isso que eu quero que vocês foquem. E depois, eu tenho que complementar a minha investigação com exames de laboratório. Aí, dependendo se já tiver as características e você estiver suspeitando de algo mais central, você vai ter que solicitar, sim, os hormônios, ok? Aqui no final, eu vou deixar para vocês dois esquemas, tá bom? O primeiro é um esquema de fluxograma que resume toda a nossa aula. Então, menina chega com a amenorreia primária. Primeira coisa que você tem que fazer olhando para o fluxograma é perguntar: tem características sexuais secundárias?
Se não tem características, você vai pensar que deve ser alguma coisa genética, alguma coisa no genotipo dessa pessoa tá alterada. E aí você vai ter que partir para a dosagem de FSH. Se a FSH, que é uma gonadotrofina, tiver baixo, significa que o problema, gente, é central. Não tá vindo lá de cima o estímulo. Então, ou vai ser na hipófise ou vai ser no hipotálamo. Um exemplo disso, síndrome de Kalman, certo? Agora, se você fizer essa pergunta, vê que não tem características, fizer a dosagem de FSH e ver que o FSH tá alto, então o problema não tá lá em cima, o problema tá lá embaixo. Se eu tenho FSH, porém eu não menstruo, com certeza eu não tenho gônada, não tenho ovário para ser estimulado, ou o meu ovário não funciona totalmente. Por isso que eu vou ter que partir para o cariotipo, porque eu vou ficar na dúvida entre síndrome de Turner, de genésia gonadal pura e síndrome de Churrain, que é o mesmo tipo de genésia gonadal pura, tá? É a mesma coisa. Só tem uma diferença quanto ao cromossoma. Deu para entender essa parte? A outra situação seria a menorreia primária, porém já iniciou o desenvolvimento das características secundárias, então tem mamas, tem pelos, e aí você vai buscar as causas anatômicas, estruturais, principalmente dos tubos internos. Então você vai ter que investigar se tem útero e vagina, eu vou investigar uma menorreia secundária. Por quê? Porque tem útero, tem vagina, tem características secundárias, tem ovário, tem o estrogênio, tem tudo. Um exemplo disso aqui, gente, é aquele ímã imperfurado. Quando a mulher tem menstruação, porém a menstruação está interna, ela não consegue sangrar. E aí você vai ter que fazer investigação com uma histeroscopia. A gente vai ter uma questão dessa no Revalida, tá? Então, essa aqui poderia ser também uma atrofia da vagina ou uma alteração anatômica da vagina, vagina curta, e aí essa pessoa não menstrua, mas ela tem um ciclo menstrual. Ela tem dor abdominal, ela tem alterações como irritabilidade, cólicas, TPM, só que ela não menstrua. Então aqui eu tenho um problema de permeabilidade vaginal, certo? Agora, por exemplo, você viu que essa menina não está menstruando. Ela tem características secundárias, como mamas, pelos, porém ela não tem útero e nem vagina. Aí eu vou pedir uma ultrassonografia e um cariotipo, porque eu estou diante das duas principais síndromes dentro das amenorreias primárias, que é ou malformação mucheriana ou síndrome de Morris, tá? Lembrando que a alteração mucheriana é a síndrome de Rokitansky. Rokitansky, tá? Então, com isso e principalmente com essa tabelinha que vai diferenciar as duas principais síndromes, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, notem que aqui eu trouxe para vocês o que é o mais importante para a prova dessa aula. É você saber a diferença da síndrome de Rokitansky e a síndrome de Morris. Lembrar que, rapidamente, se eu quisesse falar para vocês uma única diferença para você conseguir matar a charada, seria a presença dos pelos. Notem que os pelos vai ter na síndrome de Rokitansky, tem pelos, e na de Morris está ausente. Isso aqui marca a diferença entre as duas. Além de tudo que a gente conversou, tanto dentro da fisiologia, da embriologia, da estrutura, né, fisiopatológica dessas duas síndromes. E aí, vocês gostaram dessa aula? Deu para aproveitar? Coloquem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Essa aula não é uma aula fácil, tá? Mas é uma aula que eu me esforcei para trazer tudo, para deixá-la bem completa. Depois a gente vai lapidar esse conhecimento dentro da nossa aula prática e dentro da nossa área de treinamento, ali quando tiver faltando alguns dias, algumas semanas para a prova de vocês. Beijinhos e a gente se vê na aula de amenorreia secundária.